estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir entendimento, ó Pai. Eu te peço compreensão, Senhor. Que nenhum de nós, ó Deus, que estamos aqui como ouvintes da Tua Palavra, possamos sair, ó Deus, deste lugar da mesma forma que chegamos. Mas que pela ação do Teu Espírito Santo, todos os ouvintes da Tua Palavra possam ser impactados, possam ser tocados, possam ser guiados por Ti, ó Pai. Senhor, que nós não venhamos, ó Deus querido, a pensar aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que possamos ser ouvintes praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus, ele pregava e ensinava, ele dizia que as palavras dele são espírito e vida. O que é que nós estamos recebendo aqui? Espírito e vida. O tema da mensagem nesta noite é os lugares celestiais em Cristo Jesus. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 em diante, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que acontece? Jesus Cristo, ele institui a sua igreja. A palavra igreja, no original, que foi o grego onde ela foi escrita, o significado dela é eclésia. A palavra eclésia, que significa igreja, eram aqueles que foram destacados da multidão. Dentro do contexto romano, era o Senado romano. O Senado romano era um grupo de pessoas, um grupo de homens escolhidos pelo imperador romano, e ele convidava aquelas pessoas para que elas fizessem parte do Senado e pudessem trazer para ele as opiniões do povo, as demandas, as coisas que aconteciam. Então vamos construir aqui o nosso raciocínio. Dentro da visão de Cristo, ele está dizendo assim para nós: vocês que são a igreja, vocês são escolhidos entre a multidão. Porque o que é que Jesus fazia? Jesus, ele chegava no local e começava a ensinar, e começava a pregar. Ele pregava na beira da praia, ele pregava dentro das casas, ele pregava nas sinagogas dos judeus, que eram grandes cômodos como esse que nós estamos aqui. Poderíamos dizer que era a igreja daquele tempo, o salão de culto, o templo religioso. E ele ia naquelas sinagogas aos sábados e pregava para aquelas pessoas. Nas sinagogas do tempo de Jesus e até os dias de hoje, eles leem o texto bíblico, no caso o Velho Testamento, e eles tecem comentários sobre o Velho Testamento, sobre aquilo que eles leram. Jesus fazia isso.
ele também pregava nas casas, ele ensinava na casa das pessoas, ele chegava e anunciava nas casas, nas ruas, em qualquer lugar onde ele estivesse, ele estava cumprindo a sua missão. E dentro desta missão, ele passou por algumas pessoas e ele falava assim, vem e segue-me. Jesus chegava a pregar para a multidão dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dizia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele trazia as suas parábolas, que eram histórias que ele contava, e por trás daquelas histórias tinham significados. Ele aguçava a curiosidade dos seus ouvintes, para que eles pudessem segui-lo, perguntando, mestre, o que quer dizer esta parábola? O que quer dizer essa história? E Jesus ensinava. Muitas pessoas, nós vamos ver nos evangelhos, que Jesus chegou a dizer, vem e segue-me, e aquela pessoa disse, Senhor, não vai dar para te seguir agora, posso te seguir depois? Deixa eu retornar para a casa dos meus pais, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu fazer outra coisa. Várias pessoas aqui nos evangelhos negaram seguir a Jesus, mesmo Jesus chamando. Uma passagem clássica é a do jovem rico. Nós temos muitas outras de pessoas que se negaram a seguir a Jesus, mas nós temos também as passagens principais daqueles que Jesus chamava e eles decidiam segui-lo. Então todos vocês são aqueles que seguiram após Jesus e continuam seguindo e continuarão seguindo após Jesus. Você entende isso? Então a igreja de Jesus, ela se formou assim. Jesus, dentre as pessoas que o seguiam, escolheu 12, depois Jesus escolheu mais 70, e depois lá em Pentecostes, após ele ser elevado ao céu, nós chegamos ao número de aproximadamente 120 pessoas, contando entre homens e mulheres. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que a igreja de Jesus nasceu a partir da pregação de Jesus, daqueles que foram chamados dentre a multidão e que aceitaram o convite, aceitaram o chamado. Quando nós ouvimos a mensagem, é sempre Jesus nos chamando para segui-lo. Vem e segue-me, venha e siga-me, vem e segue-me, venha e siga-me. Se você ouviu este chamado de Jesus, então você faz parte dos escolhidos de Jesus. Você faz parte da eclésia, daqueles que foram escolhidos dentre a multidão, daqueles que foram chamados dentre a multidão. Mas como eu quero deixar claro para vocês, algumas pessoas não seguem, outras seguem. Porque às vezes a pessoa escuta o chamado e pensa, isso é para mim, mas ela não permanece. Jesus mesmo, contando a parábola dos 4 tipos de solo, onde a semente é plantada, ele fala exatamente sobre isso. Algumas pessoas ficam, outras pessoas vão embora. Algumas pessoas criam raízes, outras pessoas são superficiais. Por isso, meus irmãos, que pertencer à igreja de Cristo, pertencer ao reino de Deus, não pode estar ligado ao número de pessoas que estão congregando, e sim ao compromisso que as pessoas têm com o chamado de Jesus e em permanecer com Jesus. Porque veja bem, você pode ir assistir um filme e a sala de cinema está lotada. Você pode ir assistir um filme e a sala de cinema está mais vazia, com menos de 50% da capacidade. O filme, ele vai acontecer, independente de quantos ingressos forem vendidos. Você pode entrar em um ônibus e ele ter ali lotação máxima, gente em pé. Mas você pode entrar num ônibus que tem ali menos de 50% da capacidade preenchida, com lugares sobrando para você se assentar. Você não é aquela pessoa que vai dominar
quantas pessoas vão ter dentro do cinema ou quantas pessoas vão ter dentro de um ônibus. Portanto, meus irmãos, o que é que nós temos que compreender? Se eu preciso tomar um ônibus e ir até o outro lugar onde eu preciso, eu não vou ficar pensando, será que o ônibus vai estar lotado? Será que o ônibus vai estar menos cheio? Será que... Não, eu vou pensar, eu preciso entrar e eu preciso descer naquele ponto. O objetivo do ônibus é levar você até o ponto que você deseja. Se você quer assistir um filme, você não vai ficar pensando se tem 10 pessoas, se tem 1000, se tem 500. Você vai falar, olha, eu decidi que eu vou assistir esse filme, você vai comprar o ingresso e você vai entrar. Porém, meus irmãos, quando nós tratamos das coisas espirituais e da igreja, as pessoas deixam de olhar para o objetivo e passam a olhar para as outras pessoas. Se o objetivo de uma pessoa assistir um filme é assistir um filme, então não importa a plateia. Se o objetivo de uma pessoa entrar no ônibus e chegar em determinado ponto, para ele não importa quantas pessoas vão estar no ônibus. O que importa é se o ônibus vai fazer o transporte e se a tela de cinema vai passar o filme. Só que quando chega na presença de Deus, ou na caminhada com Jesus, na caminhada com Deus, as pessoas costumam ficar olhando ao redor, e ficar olhando para as outras pessoas, e ficar buscando nas outras pessoas significados, e falando, olha, você viu fulano, você viu o que fulano disse, você viu o que ciclano falou, olha, você viu quantas pessoas tinham hoje, você viu tal coisa. Então as pessoas, elas acabam desviando do foco. Qual é o foco? Eu fui chamado por Jesus para pertencer a um grupo de pessoas separadas deste mundo, que estão aqui para ser sal da terra e luz para este mundo. Eu fui chamado para caminhar com Jesus Cristo todos os dias da minha vida, e quando a minha vida se encerrar aqui neste mundo, ela continua na eternidade com Jesus. Então eu vou ter momentos que vai estar lotado, eu vou ter momentos que vai estar vazio, eu vou ter momentos que eu vou ser elogiado, eu vou ter momentos que eu vou ser criticado, mas nada vai me atrapalhar, porque o meu propósito é seguir a Jesus no curso desta vida, no curso deste mundo. Por que nós aplicamos a lógica fora das coisas da igreja, e quando nós estamos na igreja, nós deixamos a lógica de lado? Irmãos, não importa para quem vai atingir um objetivo as circunstâncias, mas para muitas pessoas que estão no chamado de Deus, elas ficam olhando para as circunstâncias, elas ficam olhando para o que está acontecendo ao redor. Então, se você tem consciência do seu chamado, da sua origem, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, você já andou bastante. E aqui, meus irmãos, vem o segredo do que Jesus fez por nós. Preste atenção no tamanho da operação de Deus na sua vida, que é o nosso texto principal. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Entenda a primeira coisa: você é muito amado por Deus. Você, irmã, é muito amada por Deus. É por causa deste imenso amor, porque Ele muito nos amou, que Ele fez tudo isso por nós. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu não mereço ser salvo. Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu o seu favor. A graça significa favor não merecido. O Senhor disse: eu tenho um presente para te dar, a vida eterna. E você recebeu esse presente. Você abraçou esse presente. E quando você abraça esse presente, você tem que saber qual é a sua posição hoje. Em que patamar você está agora? Como você é visto por Deus agora? Como você é vista por Deus agora? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Hoje, você está sentado em Cristo. Sabe, quando você se assenta, igual vocês estão assentados, você está totalmente acomodado. Por quê? Porque você está bem, você está tranquilo, você está ouvindo a palavra. Então, se você recebeu esta bênção, você recebeu esta graça, você ressuscitou com Cristo, e você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, significa que você está totalmente estabilizado na sua vida. Significa que você encontrou o seu lugar de repouso, de descanso, o seu lugar de vida. Você está completo, porque você está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Agora, neste momento, você tem esta posição em Deus. Aqui neste mundo, por exemplo, nas formalidades, você tem, vou dar um exemplo, uma cerimônia de formatura. Pode ser formatura de curso, pode ser formatura de universidade. Você tem uma formalidade e você tem um lugar onde os formandos se assentam. Às vezes é num púlpito como esse, às vezes é num palco montado no cerimonial. Por que eles se assentam naqueles lugares especiais? Porque eles concluíram, eles chegaram ao final daquele curso. É uma cerimônia de graduação. Então, em Cristo, você já está graduado, você já está formado para aquilo que Deus quer para a sua vida. Você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você já tem o seu lugar em Deus. Você não está procurando o seu lugar. Você não precisa achar o seu lugar. Agora, se por acaso você ainda não encontrou o seu lugar, é porque você ainda está perdido. Você ainda está perdida. Você ainda não encontrou. Mas hoje é um dia especial que Jesus está no meio de nós e você pode se encontrar com Ele. E Ele disse: aqui, ó, o seu lugar está aqui. Pode sentar e pode ficar tranquilo. Irmãos, quem chega nesse nível de se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele entendeu o que eu falei no começo, que significa igreja. Ele entendeu que a igreja são aqueles que são escolhidos, são aqueles que são chamados pelo imperador dentre a multidão. Então você, dentre os milhares, ouviu o chamado e falou: é para mim, eu quero a Ti, Senhor. Eu sei que eu vou fazer parte de algo grandioso. Eu sei que eu vou fazer parte de algo maior do que eu. Irmãos, a igreja é maior do que nós. A igreja é maior do que qualquer um de nós. Ó, separado, sozinho, você é o templo do Espírito Santo. Quando nós nos ajuntamos, você é a igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos nesta visão de Deus, nesta visão do Senhor. O problema é que é o seguinte: você não pode confundir ajuntamento, você não pode confundir evento com igreja. Não é, porque a maioria das pessoas, elas colocam na mente delas que a igreja é um evento. Tanto é que você vai ver pessoas nos dias de hoje realizando trabalhos como se cada culto fosse um evento, cada culto fosse uma coisa extraordinária, cada culto fosse algo. Por quê? Estas pessoas que estão ainda procurando o Senhor, procurando encontrar o Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, e eu falei domingo, são cegos guiando cegos, e eles não se encontram. Eles precisam ficar assim, procurando, porque eles não conseguem encontrar. Agora, quem já encontrou está bem sossegado e tranquilo, servindo ao Senhor com alegria e se apresentando diante dele todos os dias com cântico. Todos os dias nós nos apresentamos diante do Senhor. Olha para que o Senhor nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
É um presente que Deus nos deu, a salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta é a obra. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor nos colocou aqui para realizarmos as obras boas, para fazermos aquilo que agrada a Ele, que exalta o nome dEle. Portanto, meus irmãos, nós não temos que ficar procurando afirmação. Nós não temos que ficar procurando o nosso lugar. O nosso lugar é em Cristo Jesus. O nosso lugar é na igreja de Jesus. Já foi preparado para nós, já foi preparado para cada um de nós. E é por isso que nós estamos tranquilos. É por isso que nós estamos bem, porque nós já encontramos o nosso lugar. Quando você vem à igreja, você sempre vai me ver aqui. Por quê? Porque eu já encontrei o meu lugar. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu entendo que eu não posso ser igreja sozinho. Eu só posso ser igreja em comunidade. Eu só posso ser igreja unido com vocês. Não existiria igreja se vocês não estivessem aqui. Não existiria igreja se os irmãos não congregassem. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender o nosso chamado. O nosso chamado é esse. O Senhor nos chamou para isso, para nós fazermos parte do seu corpo na terra, da sua igreja na terra. Nós temos um lugar em Deus. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos aqui jogados como se nós não soubéssemos o que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo, que é caminhando com Jesus Cristo todos os dias, fazendo a vontade de Deus todos os dias. Coloca isso dentro de você, coloca isso na sua mente. Você tem um lugar em Deus, você tem um lugar na presença de Deus. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero pedir